Você quer saber como a Bolsa de Valores funciona e como você pode ganhar dinheiro com isso? Então fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar através de exemplos simples como você pode aproveitar as oportunidades e ganhar dinheiro com as ações. Olá pessoal, esse é o canal Mais Valoriza e nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês o funcionamento da Bolsa de Valores e a negociação de ações. Eu quero começar com uma história. Você sabia que a primeira Bolsa de Valores ela foi fundada na Holanda, em Amsterdã, em 1602? Essa bolsa ela foi criada para negociar as ações da Companhia Holandesa das Índias Orientais. Essa empresa ela havia sido criada por comerciantes locais, comerciantes de sucesso que desejavam explorar o comércio entre a Ásia e a Europa. Só que esse comércio ele era arriscado, havia concorrência também com o comércio com Portugal, que fazia comércio com a Ásia. Esse negócio ele dependia, apesar de ser muito lucrativo, ele dependia de muito capital para que as viagens fossem feitas. Havia muitos riscos nessa exploração desse negócio e por isso foi proposto de abrir o capital dessas empresas, vender ações onde as pessoas poderiam comprar pequenas participações do negócio e ao final de um determinado período auferir os lucros dessas viagens, desses negócios. Bem, antes disso já tinha existido empresas de ações, só que elas não eram assim totalmente abertas ao público. A Companhia Holandesa das Índias Orientais foi a primeira empresa que ofereceu ações para todo holandês. Até mesmo a empregada de um desses comerciantes que fundaram a empresa, ela percebeu a movimentação na casa, se interessou, juntou algumas economias e acabou comprando algumas ações. Bom, a empresa foi um sucesso, perdurou por muitos anos e a ideia, esse modelo foi replicado em vários outros países. Então é aí que começa o mercado de capitais da forma que a gente conhece hoje. Bom, chegando aos tempos atuais, o mercado de ações ele é muito bem regulamentado, né? Existem órgãos que fiscalizam, estabelecem as regras na negociação das ações. As empresas, elas para poder negociar suas ações, elas passam por um processo de IPO, que é uma oferta inicial de ações, onde elas colocam as suas ações para negociação no mercado. A partir daí, um fator fundamental para uma empresa de capital aberto é que ela seja transparente. Então, os números dessa empresa têm que ser totalmente transparentes, divulgados ao mercado a cada trimestre, através dos balanços. Esses balanços eles passam por auditorias, as empresas seguem regras de divulgação desses balanços, que são regras internacionais. Então o mercado ele é muito bem regulamentado, existem regras claras que todos os participantes devem seguir para proteger os investidores e preservar o mercado de ações. Então ações elas são direitos. Quem adquire uma ação está adquirindo uma pequena participação no capital de uma empresa, como se fosse um pequeno sócio. E a partir disso, então, você passa a ter direito nos resultados dessas empresas. E cada empresa, ela estipula um número de ações que ela vai disponibilizar quando ela abre o capital para o mercado negociar. Então, sabendo que uma ação ela é uma participação, uma pequena participação na empresa, eventualmente quando essa empresa tem lucro, ela pode distribuir parte desse lucro em forma de dividendos aos seus acionistas. Algumas empresas optam por pegar esses lucros, reinvestir para lá na frente, aumentando os lucros, distribuir ainda mais dividendos a esses acionistas. Então agora vamos fazer um exercício aqui de imaginação. Imagine aqui
uma pequena cidade onde existe um posto de combustível. Esse posto tem 4 sócios. Esse posto teve um lucro anual em 2020 de R$600 mil. Bem, sendo então 4 sócios, a gente pode concluir que cada sócio tem direito a um lucro de R$150 mil por ano. Vamos imaginar que esses 4 sócios receberam uma oferta para vender esse posto de combustíveis. Na negociação, então, eles apresentaram os números ao potencial comprador. O comprador faz uma oferta de compra no valor de 2 milhões pelas 4 ações. Porém, os sócios eles entendem que a oferta é baixa e optam por permanecer com esse posto de combustível. Após essa oferta, os acionistas percebem que o preço de cada uma dessas ações corresponde a R$500 mil, já que receberam uma oferta de 2 milhões pelas 4 ações. Então eu estou demonstrando aqui, através de um exemplo muito básico, algumas das variáveis que estão envolvidas no mercado de ações. Indo um pouco além, vamos supor que esses sócios não necessariamente precisem desses lucros. Eles podem muito bem ter outros negócios e não dependem desse posto. Resolvem que, ao invés de retirar os seus direitos aos lucros, eles vão reinvestir esses valores. Então tá, já no ano seguinte o faturamento desse posto aumenta expressivamente e o lucro líquido, que anteriormente tinha sido de R$600 mil, agora passa para R$1 milhão. Então nesse caso, cada um dos sócios, ou melhor, cada acionista terá direito a R$250 mil, referente aos lucros desse posto de combustível. Então lembra da oferta de R$2 milhões pelas 4 ações? Então agora esse mesmo comprador interessado procura os sócios e, sabendo dos aumentos nos lucros, oferece um valor de R$5 milhões pelas 4 ações disponíveis. Esse é um exemplo básico de como o aumento dos lucros na empresa eleva o valor das ações e, consequentemente, enriquece os acionistas. Seguindo, digamos que um desses sócios resolve vender a sua ação e ele propõe vender ela por R$2 milhões. O comprador aceita a proposta, paga os R$2 milhões por essa ação. Então, com base nisso, os negociadores, compradores, vendedores, o que chamamos de mercado, passam a acreditar que a empresa toda vale R$8 milhões, já que são 4 ações disponíveis e uma delas acaba de ser negociada por R$2 milhões. Então veja como o aumento nos lucros aumenta a percepção de valor das ações do posto. Mas digamos então que boatos de uma crise se espalham pela cidade, as pessoas ficam um pouco aflitas, ansiosas, e um desses sócios resolve que vai vender a sua ação. Ele precisa vender imediatamente, ele está apavorado e quer se desfazer daquela ação de qualquer forma. Ele anuncia aquela ação por R$500 mil, ou seja, o preço que a ação poderia ter sido vendida lá em 2020, mas agora os lucros aumentaram. Então ele está vendendo a ação a um preço antigo com um lucro muito maior. Então você percebe que aí pode haver uma excelente oportunidade para comprar uma boa ação. Então você perceba a dinâmica que ocorre. Rumores, boatos, medo, euforia, isso tudo pode afetar momentaneamente o preço de uma ação, mas não necessariamente aquela empresa perdeu valor, deixou de ser lucrativa. Pode até ser que num momento curto ela atravesse uma pequena crise e os lucros diminuam, mas não necessariamente a empresa perdeu um valor que justifique uma queda brusca no preço da sua ação. Então até aqui você já entendeu que à medida que os lucros da empresa vão aumentando, o preço dessa empresa, ou melhor, o preço da ação, tende a acompanhar. Então essa é uma das formas de você valorizar o seu patrimônio investindo em ações, ganhar dinheiro com investimento em ações. Outra forma é que quando a empresa reporta lucro, ela pode optar por distribuir parte desses lucros aos seus acionistas através dos dividendos. Principalmente empresas mais maduras, consolidadas, que já dominam o mercado, muitas vezes elas não têm necessidade de reinvestir esse dinheiro na empresa e elas optam por distribuir parte dos lucros. Então você, com ações, tem uma excelente oportunidade de ter uma renda passiva. E além disso, você vai proteger o seu capital da inflação. Você recebe dividendos como renda passiva
e mantém o valor investido protegido da inflação, diferente de um investimento em renda fixa, que eventualmente a inflação pode superar o rendimento desse investimento e você não conseguir proteger o teu capital da inflação. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.